Pessoal, que se encontra aqui nesse lugar hoje. Amém? O pastor já orou, né? Mas eu quero orar novamente com vocês, tá? Não desfazendo a oração dele. Mas eu queria orar, eu senti de orar, tá certo? Então, curva a sua cabeça. Eu quero fazer só uma oração para a gente dar início. Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, Espírito Santo. Se faça presente, abre os corações, Pai, que esse povo esteja sedento pela Tua palavra. Que não sejam as minhas palavras, que não sejam as palavras de Diego, mas que seja, Senhor, as Tuas palavras vindo diretamente do trono para alcançar a vida de pessoas aqui nesse lugar. Nos entregamos, Espírito Santo, em Tuas mãos. Faz aquilo conforme Te apraz. Usa-nos, Senhor, como vaso Teu em Tuas mãos. Que a palavra de hoje, Senhor, ela venha como uma espada de dois gumes. Que ela venha, Senhor, para dividir aquilo que tem sido empecilho em vida de famílias nessa noite. No nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus? Então, irmãos, Deus nos deu um tema. Eu queria que vocês repetissem conosco, amém? Repita comigo em alto e bom som, diga família. Não, diga mais alto e bom som, diga família. Presente de Deus, compromisso nosso. Amém? Então, querida, a família, ela é o maior presente que Deus nos dá nessa terra. Você está aqui? Mas é compromisso nosso cuidar da nossa família, amém? Louvado seja Deus. Deus nos deu alguns pontos aqui. E eu queria frisar nessa noite, eu queria que você abrisse o seu coração, amém? Porque muitas vezes a gente espera algo extraordinário, a gente espera algo de outro mundo, assim uma palavra que vem impactar, mas eu quero te dizer algo nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela só surte efeito em nossas vidas quando nós praticamos ela. Você está aqui? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Amém? E o primeiro ponto que eu quero frisar nessa noite, juntamente com Deisa, Deus é o fundamento da família. Amém? A Bíblia diz em Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Então, querida, a família, ela foi sonhada por Deus, podemos dizer assim, desde o início. Amém? Ele criou o homem e a mulher para ser uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Falar alguma coisa? Amém. Como o Diego falou aqui, né? A família ela foi projetada por Deus desde o início. Nós podemos ver que Deus não criou um homem e uma mulher. Ou um homem e um homem. Deus criou um homem e uma mulher. Então instituiu ali no início uma família. E Jesus só veio para confirmar aquilo que já estava desde o início. Não é à toa, queridos, que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Então Jesus só veio trazer base àquilo que Deus já havia feito. Amém? Às vezes nós desprezamos tanto, queridos, a nossa casa, a nossa família e valorizamos tanto as pessoas de fora. E a gente precisa entender o nosso papel como mulher, como homem e como filho. Todos nós temos um papel a desenvolver para que nossa família ela seja bem estruturada, para que os nossos filhos sejam o reflexo nosso. Família bem estruturada tem filhos bem estruturados. Um casal que é bem estruturado emocionalmente, como casal, os filhos serão aquilo que ele está sendo, juntamente com a sua esposa. Não é à toa, queridos, que nós vemos o diabo destruindo famílias. Porque nunca foi a intenção de Deus que uma família apelasse por um divórcio. Nunca foi a vontade de Deus que um filho deixasse de ouvir seus pais.
Do início da Bíblia até o final existe um propósito de família dentro da Bíblia. Não é eu que estou dizendo, mas é a Bíblia. A família é fundamental para os dias de hoje. Amém? E como eu estava conversando com Deus, a gente estava meditando nessa palavra, está sendo bombardeado muito, as mídias estão bombardeando a família, as redes sociais, está tendo um bombardeio muito grande. E muitas vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer em meio a tanta coisa? Meu Deus do céu. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, querido. A família que coloca Deus como centro, ela permanece firme mesmo em meio às tempestades da vida, amém? O diabo pode até tentar se levantar, querido, contra a sua família. Mas se você firmar a sua família, eu não estou falando apenas, como Deisa mencionou nessa noite, de homem e mulher de casamento, não. Eu falo um contexto geral. Filhos, filhas, pais, amém, primos, enfim, todos os familiares. Se a nossa família, querido, firmar os pés na palavra do Senhor, colocar o seu coração na palavra de Deus, obedecer às escrituras e caminhar conforme Jesus caminhou, eu digo a você, querido, o diabo só tem duas opções contra a sua família. A primeira, se levantar, e a segunda, cair. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus? Amém? No segundo ponto que nós trouxemos aqui, você, pai, você precisa ser exemplo para o seu filho. Você não pode instruir que seu filho faça uma coisa se você faz o contrário. Porque exemplo vale mais que palavras. Nós aprendemos mais com exemplos do que com instruções. Então, se eu não sei fazer algo e alguém me diz, faz assim, eu ainda vou ficar em dúvida de como executar. Mas se aquela pessoa pega na minha mão e diz, eu vou te ensinar a fazer a primeira vez, então daquela forma eu aprendo, e mais rápido. E uma vez aprendido, não tem mais como não saber depois praticar. Amém? Eu estava até compartilhando com o Diego hoje, lá na casa dos meus pais, e eu estava dizendo a Diego, sabe por que filhos têm se tornado rebeldes hoje? Porque tem pessoas adotando outras pessoas e deixando seus filhos órfãos de pai. Você adota pessoa, mas deixa os seus órfãos. Querido, sua família tem que ser prioridade. Os seus filhos devem ser prioridade. Não é só o papel da mãe levar à escola. Não é só o papel da mãe e olhar o filho no jogo de futebol. É seu também. Você é pai, você é exemplo, você é autoridade máxima dentro da sua casa, debaixo de Deus. Então, o seu filho, ele vai ter memórias com você. Eu sei que existem pessoas aqui que nunca tiveram uma infância da forma que queria. E aí eu te pergunto, você está dando a infância que você queria ter a seu filho hoje? Você está tendo o tempo que você queria ter tido lá atrás com o seu pai? Você está dando ao seu filho hoje a oportunidade dele criar lembranças e ter você como um pai? Queridos, não deixe seu filho desprovido de presença. Porque existe uma promessa de Deus para nós todos. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de subir, ele disse que não iria nos deixar órfãos. E por que nós deixamos os nossos filhos? Por que nós deixamos os nossos filhos órfãos se nós não somos órfãos? Porque a Bíblia diz que Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Então nós não estamos desprovidos de presença. Nós temos o Espírito Santo. E o seu filho está tendo a sua presença? Como está sendo dentro do seu lar? Ele vai poder contar para o filho dele o que ele teve na infância dele junto com você. Quais são as lembranças que você tem com o seu filho? Amém? Essa é uma noite da gente meditar. Essa é uma noite da gente fazer uma autoanálise. Se perguntar onde precisa melhorar, onde eu estou bom, onde eu não estou. Porque não existe nada melhor do que ganhar a nossa família. Não existe. Não vale nada, queridos.
a gente ganhar muitas pessoas e perder a nossa casa. Não vale a pena. Amém? Amém. A Bíblia diz, queridos, em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Louvado seja Deus. Então, querido, nós como pais, nós temos que, como Deisa falou, nós temos que ser o espelho para os nossos filhos. Amém? Tanto na honestidade como no caráter, em todas as áreas da nossa vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente notou aqui, né? O melhor ensino que um pai pode dar ao seu filho é o exemplo de temor a Deus. Amém? É um pai ser temente ao Senhor, buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto aqui que eu quero frisar nessa noite, juntamente com Deisa, é com você que é filho. Amém? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Filhos, honre os seus pais com amor e com obediência. Amém? Nós temos muita facilidade, querido, de honrar os nossos patrões. Nós temos muita facilidade, querido, de honrar os nossos amigos. Eu estou falando para você que é filho nessa noite, amém? Nós temos muita facilidade, querido, de honrar pessoas que estão acima de nós. E principalmente fora de casa. Amém? Quando um amigo nosso manda uma mensagem ou combina algo, a gente tem uma facilidade de falar brandamente com aquela pessoa, com a maior calma. Tá certo, meu amigo ou minha amiga, nós vamos ajeitar, vai dar certo. Mas quando os nossos pais nos pedem algo, a gente já fica emburrado. Eu quero te dizer algo para você que é filho ou filha. Seu melhor amigo e sua melhor amiga são os seus pais. Se você não está obedecendo os seus pais, você pode ser um playboyzinho ou uma playboyzinha, você está no caminho errado. E lá na frente você vai quebrar a cara. Porque os seus pais vieram para a terra para instruir você. E a Bíblia diz, querido, que nós temos que honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra. Está escrito em Êxodo 20:12, amém? Que nós temos que honrar os nossos pais. Quando fala pais, é pais e mães, amém? Você está aqui? Aleluias. Quando o filho, querido, respeita, quando o filho ouve, quando o filho valoriza os seus pais, ele está alinhado ao coração de Deus. Eu digo a você, querido, tudo vai dar certo na sua vida. Amém? É interessante, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente acha que a nossa própria opinião, aquilo que nós queremos é o melhor. Mas não é assim. Desde o início, quando nós nascemos, existe uma pessoa que cuida de nós até uma certa idade. E essa certa idade que nós temos pai e mãe não é à toa, queridos. Não é apenas porque Deus disse: ei, eu vou entregar alguém para cuidar de você e pronto. Não, essa pessoa, ela é fundamental para que você vá bem durante toda a sua vida. Se chama seu pai e sua mãe. E quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está abrindo caminhos e portas de Deus para a sua vida. Se a honra já é uma coisa extraordinária, nós honrando pessoas de fora, imagine, nós honrando os nossos pais. Não é à toa que também é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha dias longos sobre a terra. Então, não é à toa que é o primeiro mandamento. E às vezes nós nos privamos de honrar, porque a influência lá fora está maior do que a de dentro de casa. O seu foco,
adolescente, jovem, se perdeu. Agora o seu foco, o diabo conseguiu colocar em outra coisa. E é quando você vê as palavras de seus pais como palavras que para você não faz nem tanta importância. Porque a voz que você mais está ouvindo é lá fora. E não é por falta de ensinamentos, não é por falta de conselhos, não é por falta de oração, não é por falta de orientação, mas é simplesmente porque os seus olhos se tornaram vendados. Os seus olhos ficaram vendados para que o diabo alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. E você precisa ser atento. Precisa saber qual é o caminho que você está indo. Cuidado com relacionamentos. Relacionamentos que nos distanciam, primeiramente, dos nossos pais, de Deus, da igreja, de coisas que você gostava de fazer antes, mas agora não gosta mais. Por quê? O que aconteceu? Que antes você era dentro de tudo da igreja, você honrava seus pais, você escutava e hoje não escuta mais. Existe algo para ser analisado. Existe ainda oportunidades de consertarmos. Porque existem pessoas, queridos, que hoje não têm paz e queriam ter a oportunidade de um dia ter escutado eles na vida. E hoje não se encontram mais. Então você que tem pai e mãe, honra, queridos. Honra sua família. Honra seu pai, honra sua mãe. Quantas vezes você acordou, declarou bênçãos sobre a vida deles, disse o quanto eles eram importantes para você. Mas eu tenho certeza que a sua primeira mensagem foi para alguém. Você se comunicou com alguém. Espero que esse alguém seja os seus pais. Amém? Interessante que a gente não combinou nada, né? A gente fez um esboço aqui, mas é isso mesmo. Muitas vezes a gente esquece de agradecer aos nossos pais. A gente é muito grato pelas pessoas de fora. Mas quantas vezes, irmão, a gente chegou para o nosso pai, a nossa mãe, e disse: obrigado por cuidar tão bem de mim. Né? O seu pai, querido, e a sua mãe é a única pessoa que quer ver você melhor do que ele na terra. É as pessoas que verdadeiramente torcem por você. Amém? É a sua mãe e seu pai. E como Deisa falou nessa noite, se você, querido, se por um momento na sua vida você se deixou influenciar por alguma amizade ou um namorico que está te afastando da igreja, ou da palavra do Senhor, ou dos seus pais, abra os seus olhos enquanto é tempo. Amém? Eu sempre digo assim, eu vou abrir um parêntese aqui para alertar você que é jovem. É melhor estar solteiro do que estar no namoro fora da presença de Deus. É melhor você estar solteiro do que você sair dos caminhos do Senhor. Amém? Quero frisar o quarto ponto aqui, apenas 6 pontos, que nós vamos orar, nós vamos louvar e Deus vai se mover nessa noite, amém? Aleluias. Quarto ponto que nós queremos frisar nessa noite é a comunicação. Diga assim, comunicação. Fale mais alto em bom som, diga comunicação. É a ponte entre os corações. Aleluias. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19: sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Querido, quando nós temos diálogo, nós estamos fortalecendo o vínculo familiar. Amém? Então, querido, não deixa, querido, que o diálogo seja uma parede dentro da sua casa. Tem gente que tem assunto com todo mundo na rua, mas quando chega dentro de casa parece um monte de intrigado. Está errado. Se você está na rua bem, e se você chega em casa e fica desconfortável, doido que amanheça o dia para você ir trabalhar, você está com alguma coisa errada dentro de você.
Porque o lugar que você tem que ter mais paz na sua vida é dentro da sua casa. Você está aqui? Devemos, querido, escutar com atenção. Quando nós estivermos conversando dentro da nossa casa, não terceirize a conversa. Às vezes a gente está conversando com nossos filhos, ou os filhos com os pais, ou o homem e a esposa, e está no celular ao mesmo tempo, está atendendo o telefone. Se tu dissesse o que mesmo? Está errado, querido. A sua prioridade tem que ser a sua casa. O assunto mais importante da sua vida tem que ser a sua família. A sua maior riqueza, querido. O maior pix que você... O maior pagamento da sua vida é olhar para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe. Ou o filho olhar para os pais e dizer assim: eu tenho uma família feliz. Isso é o maior saldo bancário que você tem na sua vida. É você olhar para a sua família e dizer assim: eles estão bem, então eu estou bem. Você está aqui? Amém? Amém. E é também interessante a gente frisar que comunicação não é briga, tá certo? Porque às vezes a gente não sabe sentar para ouvir, é só reclamar. Só quer contar a nossa parte, mas a parte do outro ele não tem nem momento de se explicar. E aí, como o Diego leu o versículo, diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Então, quando a gente baixa a cabeça e escuta o outro, a gente vai ter sabedoria de responder. A gente vai saber responder de forma certa. Porque às vezes, queridos, a gente acha que responder é algo fácil, mas às vezes nem é, porque saem palavras que ferem o outro. Então, ao invés da gente ajustar aquilo, a gente acaba bagunçando. Então, é importante o diálogo dentro de uma casa. Sem um diálogo, a família morre. Sem ter diálogo dentro de casa, a família morre. Sem diálogo, os filhos morrem. Quando eu digo morre, não é morre natural não, tá, gente? Eu digo morre para o propósito. Morre para o caminho que você tem para eles. Então a gente precisa sim sentar, ouvir, falar quando necessário, enxergar a dificuldade do outro para ajudar, enxergar a necessidade. Qual é a necessidade no momento? Vamos priorizar o que mais precisa de atenção. Então isso é importante. Famílias estão sendo desfeitas por falta de diálogo dentro de casa. Filhos estão se perdendo porque o pai é ocupado demais no trabalho e a mãe também. Quando chega em casa, não tem tempo para os filhos. Não tem tempo nem para perguntar como foi a escola. O tempo que tem é só para a rede social e dormir. E a gente vê o peso disso lá na frente. E a gente não tem, queridos, nem como cobrar, porque o erro do início foi nosso. Como é que eu posso cobrar algo que eu não ensinei, que eu não dei exemplo? Como eu posso cobrar algo que eu não havia falado antes? Então nós precisamos, como servos de Deus, saber identificar aquilo que o diabo tenta roubar dentro da nossa casa. E a primeira coisa que ele sempre vai tentar roubar é a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, a nossa comunicação com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Então seja atento. Abra os olhos e veja. Quando as coisas começarem a sair da rota, volta de novo, rápido. Porque tardios demais pode perder a promessa. Amém? E para encerrar esse ponto, irmãos, nós temos que ter empatia, amém? Empatia no falar e empatia no ouvir. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Papai, por que fulano está estressado hoje? Não, vou me colocar no lugar dele. Quando você se coloca no lugar do outro, você vê. Amém? Nós temos que ter empatia, irmão, dentro da nossa casa. Porque quando alguém lá fora está um pouquinho alterado, a gente não fica alterado.
Calma, rapaz, não sei o que. A gente tem a maior paciência com os de fora. E com os de casa, muitas vezes, nós pecamos nessa parte. Amém? Louvado seja Deus. Quinto ponto, querido, é um ponto muito importante, querido, que o diabo ele tem colocado nos corações e tem destruído pessoas, famílias, a falta de perdão dentro de casa. Amém? Quinto ponto diz assim: o perdão mantém a família unida. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoe-se. Perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros. Amém? Querido, nenhuma família é perfeita. Eu estava até brincando com Deise lá em casa e eu disse: Deise, vamos parecido, vamos igual hoje. A gente botou essas roupas, para a gente ir igual. Aí eu disse: Deise, a gente tem uma reflexão até nas roupas, até com as roupas a gente aprende. Que o meu blazer é um pouquinho mais escuro do que o dela. Então, querido, por mais que a gente se esforce para ser igual, um igual ao outro dentro de casa, sempre vai haver diferença. E a gente tem que aceitar essa diferença, querido. Amém? Aceitar em amor. O perdão, querido, é a ponte que restaura o relacionamento dentro de casa. Aprenda a perdoar, querido, assim como Jesus te perdoou. Se você está com dificuldade nessa área, querido, e em outras áreas da sua vida, eu quero te dizer, existe solução para o teu problema. Se encontra na palavra de Deus, amém? Toda solução para os nossos problemas, querido, nós encontramos na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente procura fora, a gente procura na internet. Hoje tem aquele chat, como é o nome? GPT, né? Me diga aí 10 maneiras para eu ser feliz. 15 maneiras para isso. Mas eu quero te dizer, querido, a melhor resposta para os seus problemas e a solução para os seus problemas se encontra na palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Amém? Tudo que nós precisarmos, irmão, se nós colocarmos o nosso joelho no chão e orar, e ler a palavra, e obedecer às escrituras, a gente consegue vencer. Amém? Para todo problema, querido, que exista na nossa vida, Deus tem uma solução. Amém? Aleluia. Família que se perdoa, irmão, permanece unida, mesmo tendo falhas. Amém? Amém. O sexto ponto aqui é algo bem interessante, que às vezes nós deixamos a desejar dentro do nosso lar, que é a oração com a nossa família. Às vezes, queridos, nós somos afogueados demais na igreja, mas somos apagados demais em casa. Aqui o fogo desce, o pano voa, o sapato pula, quem estiver na frente cai na testa, mas quando chega em casa, nós e os nossos filhos somos desprovidos de oração. Não existe oração dentro de casa, porque eu já orei na igreja. E é em casa, queridos, que o laço fortalece. É em casa que o nó é dado com mais força. Porque culto a gente tem 2 vezes na semana. Então nós não podemos ficar dependendo das orações dos outros. Existem pessoas que gostam de pegar caronas. Ore por mim. Ei, ore por mim. Vamos fazer campanha, ore por mim. Mas nós, queridos, que temos que dobrar o nosso joelho e orar. E os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos, quando eles nos encontrar
nos procurar, na verdade, eles precisam nos encontrar aos pés do Senhor. Porque aquilo que você faz em casa, o seu filho vai refletir com a família dele. E filhos crescem. Filhos crescem. Quem tem filhos adolescentes, filhos grandes, um dia já carregou eles no braço. E hoje até para a gente dar um abraço, um beijo, eles não querem mais. Porque eles ficam com vergonha dos coleguinhas. Mas aquilo que a gente impregna neles, não tem sabão do inferno que tire. O perfume que nós impregnamos nele, da palavra, da nossa comunhão com Deus, do nosso exemplo de filhos de Deus, não há influências que roubem, porque a palavra tem chegado primeiro. As nossas orações têm chegado primeiro. Certa vez Diego estava no quarto orando e Ana Júlia era bem mais pequena do que ela é agora. E Diego estava orando e Ana Júlia subiu lá no quarto e viu Diego orando. E ela se ajoelhou, botou o travesseirinho, se ajoelhou e foi orar com Diego. Então aquilo, vê aquela cena dela ali, não tem dinheiro no mundo que pague. Quando Moisés nasceu, a mãe dele não podia ficar com ele, porque existia uma lei que era para matar todos os meninos. Então ela tinha que arrumar uma maneira de salvar o filho dela. Mas porque ela era uma mulher de oração, a ideia chegou. Deus não deixou aquela criança desprovida em momento nenhum. E o tempo, queridos, que ela passou amamentando aquela criança, foi o tempo certo dela impregnar o Deus dela nele. Até o tempo que ele cresceu e ele abriu mão de ser príncipe, porque conhecia de onde ele tinha vindo. Então, quando o seu filho crescer, ele precisa saber de onde ele veio. Quem eram os pais dele? As pessoas desconhecem pela nossa família, não é verdade? Diego, de Rosinha, de Moacir. E os nossos filhos? Você é filho de quem? Qual é o exemplo que os nossos filhos estão tendo de servos de Deus dentro de casa? Às vezes um irmão liga para a gente e estou precisando de oração. E a gente sai na carreira, deixa a família lá e vai orar. Mas às vezes o nosso adolescente está em casa e a gente vendo que ele precisa de ajuda, que está indo por um caminho, mas a gente às vezes está desapercebido e o adolescente se perdendo. Queridos, não existe oração mais poderosa do que a oração de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho. Até na morte de Jesus, ele orou. Ele não ficou de boca fechada, ele orou. E o que nós temos feito? Nossa casa tem sido casa de quê? Quem nossos filhos têm representado lá fora? Porque nós sabemos, queridos, que qualquer vacilinho, as pessoas já dizem, e é porque é crente. E é porque é filho do levita da igreja. E imagine sendo liderança pastoral. E é porque é o filho do pastor. Então, às vezes, queridos, a gente está tão desapercebido. Mas quando nós nos comunicamos com Deus, é como se Deus abrisse assim os nossos olhos para ver o que é que a gente está precisando. O que é que a gente está precisando alinhar. E hoje é noite de alinhamento. Para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Diga ao diabo, dentro da sua casa, eu não criei filho para se perder no mundo. Eu não criei filhos para você, diabo. Eu gerei com um propósito. E o propósito maior é que ele sirva ao reino. Esse tem que ser o propósito dos nossos filhos. Amém? É verdade. E você que é filho também, né? Não tenha vergonha, querido, de pedir oração ao seu pai e à sua mãe, não. Papai, eu estou passando por isso. Mamãe, eu estou passando por isso. Eu preciso orar com vocês. Eu
estou sentindo de orar. Não tenha vergonha não, querido, de orar com seus pais, não. Mas é porque eu sou um adolescente. Não tem problema não, querido. Vergonha é o que o diabo vai fazer na sua vida se você andar em desobediência. Aí vai ser feio, viu, a queda. Não sei por que eu estou frisando nisso hoje. Deus está falando com alguém. Ou você vai falar com outra pessoa. Isso não sei por quê. Mas o caminho para dias melhores é a obediência. A oração, querido, é a chave para dias melhores na nossa família. Amém? E para concluir, querido, pode vir Ministério Louvor para nós louvarmos e nós vamos orar, amém? Nós temos ainda 12 minutos, né? A sua família, querido, é um presente de Deus, amém? Valorize a sua família, querido. Valorize os seus pais, você que é filho, filha. Você que é pai, você que é mãe, valorize os seus filhos. Amém? Palavras, ações, tempo de qualidade com seus filhos. Amém? Procure usar palavras dentro da sua casa que venha promover o crescimento da sua família. Quantas vezes a gente escuta aí fora, ou muitas vezes nós pecamos nessa área, deixamos o diabo entrar na nossa mente e a gente começa a proferir palavras de maldição dentro de casa. Mas também tu sois burro, menino. Mas também isso. Irmãos, comece a proferir palavras de bênção dentro da sua casa. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Família é presente de Deus, mas é compromisso nosso. Amém? Diga assim: família é um presente do meu Deus, mas é um compromisso meu cuidar dela. Fica de pé. Vamos louvar o Senhor. E logo após, nós vamos orar, amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Aleluia. Se entrega ao Senhor nesse momento. Desde quando me levanto até eu me deitar, diga: tu és fiel.